Oi, nono ano, tudo bem? Desculpa, a nossa aula não pôde acontecer, eu tive uns problemas técnicos aqui em casa relacionados à internet e à conexão, tá? Por isso eu tô gravando esse vídeo pra gente dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente já falou um pouco sobre drama burguês, sobre o teatro épico, e partindo da premissa do teatro épico, que era um teatro revolucionário, nós vamos falar um pouco sobre o teatro revolucionário em si, tá? Ele não é necessariamente o teatro épico, mas ele surge a partir da proposta do teatro épico, tá? O que é que acontece? As funções artísticas, elas cumprem essa questão educacional, certo? Então, nesse período, tá? Eles acabavam divulgando novas ideias e a formação da população. Então, o teatro foi utilizado muitas vezes com função transformadora, capaz de reunir as pessoas em torno de ideias revolucionárias. O que é isso, professora? Significa que eles conseguiam transmitir as propostas e as ideias de um determinado grupo social que precisava que outro grupo, que outras pessoas entendessem como funcionava a sociedade, como funcionavam os valores sociais, tá? Aqui nós temos dois grupos. O primeiro é o Agitprop, tá? Ele foi um grupo que surgiu no período da Revolução Russa e ele tinha um objetivo explicitamente político. Diferente de outros teatros que aconteceram ao longo do tempo, que visavam, buscavam gerar a compreensão das pessoas, o Agitprop, na verdade, ele tinha a função de doutrinar para que as pessoas compreendessem o que era a Revolução Russa, certo? E clamar para que as pessoas aderissem ao movimento revolucionário. Então, esse foi um dos teatros mais importantes do período. É uma síntese da expressão agitação e propaganda, tá? Nesse tipo de encenação, a peça é compreendida como um veículo para disseminar os ideais revolucionários, ou seja, é uma das diversas formas de divulgar os projetos políticos da Revolução. Esse termo é usado até hoje, tá? Ele se destina a teatros específicos, onde eles querem divulgar ideias, propostas políticas em relação a um grupo específico. O que acontecia nesse período? Eles colocavam as pessoas num trem ou em carroças, elas viajavam até um determinado local, chamavam a população e eles encenavam mostrando o poder daquele tipo de revolução, daquele poder revolucionário. E isso foi muito importante dentro da Revolução Russa, porque as pessoas, esse processo revolucionário lá, ele não adentrou em todos os lugares, por conta do espaço físico, né, do geográfico da Rússia ser muito grande, e aí eles acabaram indo a lugares onde isso não tinha acontecido para doutrinar, não necessariamente doutrinar, porque doutrinação a gente está dizendo que uma pessoa vai ser moldada, mas para cativar as pessoas, para fazer com que as pessoas compreendessem melhor essa questão revolucionária. Aqui no Brasil nós tivemos um movimento, certo? Nas primeiras décadas do século XX, que foi o teatro operário. O Brasil, ele teve uma questão, principalmente na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, certo? Grupos de imigrantes vieram para o Brasil e eles trabalhavam paralelamente com brasileiros dentro das fábricas, né? Então, a partir de um determinado momento, as pessoas elas passaram a questionar a quantidade de horas de trabalho, a exploração da mão de obra, baixos salários, né? A questão de não poder se acidentar porque você seria demitido. Então, toda essa insegurança que havia em relação ao trabalho. O que é que acontece nessa lógica? Os operários, eles começaram a se juntar, como nem todos falavam português, nem todos liam a língua portuguesa muito bem, eles se juntaram dentro desse processo revolucionário. O que é que acontece a partir daí? Com o objetivo, dentro do processo de greve, de paralisações, de questionar e de falar às pessoas, de ensinar, eles começaram a encenar peças, né? Os panfletos eram traduzidos ou feitos em duas línguas, mas eles começaram a encenar para questionar e trazer a público, para a população, para que ela se envolvesse com a questão dos operários, certo? E a partir daí o teatro revolucionário ele cresce muito, certo? O teatro operário ele cresceu muito aqui no Brasil e até hoje a gente tem resquícios dessa lógica do teatro operário, tá? E uma coisa que a gente vai falar agora, mudando um pouquinho de assunto, é o que surge de inovação no teatro a partir desse momento, tá? Então, até aí, nós tínhamos a questão
dos atores, da mudança de atuação, figurinos, cenários. E o que surge, na verdade, que é tão importante quanto é a figura do encenador. Inicialmente, tá, ele vem dentro do drama. Antes do drama não existia essa figura. Os próprios atores eles se coordenavam, né? A partir da instituição do drama, principalmente do drama burguês, o que acontece? Eles precisam de uma pessoa que seja específica para coordenar, para orientar dentro da lógica do teatro. Então surge o encenador, que é a figura do diretor teatral, tá? É necessário, para ser um encenador, um diretor, um distanciamento, tá? Não que diretores não participem de peças, podem participar sem problemas, mas esse distanciamento é necessário para a gente compreender a amplitude, a diferença, a magnitude de determinados momentos, tá? Dentro de uma peça. Soma-se ao trabalho de interpretação muitos elementos para a composição de uma peça: figurino, cenário, luz, sonoplastia. O encenador deve conjugar esses elementos formando um todo consistente, ou seja, todo o processo de elaboração de cenário, figurino, todo o processo de iluminação, de sonoplastia, tudo que é elaborado ao longo do tempo para o planejamento de uma peça, ele é feito com o aval da figura do encenador. Ah, professora, mas então ele é o diretor, ele é o cara que manda na peça. Não, o encenador ele não tem a função autoritária. A função dele é de coordenar para que isso aconteça de uma maneira coesa, certo? De que tenha coerência, de que faça sentido, que as coisas se unam e se completem e gerem o que a gente conhece como a linguagem teatral, tá? O que acontece também é que é importante que ele garanta suporte à criação teatral, apontando caminhos, indicando melhores movimentações de cena, tempos de fala, ritmos de ação, tá? A fim de que todos os envolvidos no trabalho se sintam à vontade para experimentar sem medo dentro da cena. Por quê? Por mais que você leia a peça, que você decore as falas, o teatro, ele não é uma decoração de falas, certo? Ele não é a conjunção disso, tá? Ele é a forma de interpretar essas falas, a maneira melhor de se comportar em cima dessas falas, tá? Não existe uma receita para interpretar um espetáculo teatral, então, por mais que as pessoas, que o encenador, que o diretor, ele coordene, certo? Eu não vou fazer a mesma coisa em todas as peças, então, cada peça, cada personagem, cada cenário, cada contexto vai gerar uma encenação diferente. E o encenador, ele está compreendendo isso. Então, ele auxilia os atores a compreender esse contexto, tá? Nada que parece em cena está ali por acaso. A função da encenação é justamente formar um sistema coeso com todos os elementos da cena, uma estrutura na qual tudo possui um lugar na concepção do conjunto. Parte desse trabalho consiste em fazer a direção dos atores, cada detalhe na prática dos intérpretes. Gestos, entonação, ritmo das falas, relação entre os personagens. Deve ser experimentado, criado e avaliado. Não se trata de impor aos atores o desejo do diretor, mas de despertar e organizar o potencial criativo dos atores e atrizes por meio de indicações como: explore essa intenção em sua fala, tente fazer a cena entrando por aqui. Nesse momento, todos do coro se abaixam. Caminhe lentamente pelo palco nesse momento. Então, o diretor, ele vai orientar, mas ele não necessariamente vai dizer de que maneira aquilo vai acontecer. Uma questão interessante é que a gente falou da leitura encenada, né, na unidade passada, e a leitura encenada é muito isso. É a forma como o diretor, ele vai auxiliar os atores a moldar os seus personagens para que na hora da prática da encenação de palco, a gente tenha, dentro do teatro, uma lógica maior e uma interação maior. Por isso é tão necessário a leitura encenada. E por esse motivo, o diretor, em geral, ele não está envolvido dentro do processo de encenação. Ele está como uma figura que vê de fora, como alguém que pode absorver e perceber se aquele personagem está sendo bem interpretado, se aquele personagem tem lógica, se tem coerência naquele momento. Certo? Pessoal, a gente fica por aqui, tem uma atividade na plataforma. Acredito que essa semana termina a atividade prática, não deixem de fazer, tá bom? Tchau, tchau.